Boa tarde a todos os meus alunos do terceiro ano B da Escola Espaço Educar. Hoje, 29/6/2020, nossa aula será sobre sinais de pontuação. Antes de começarmos com a explicação do assunto, vou contar uma pequena história a vocês e vou lançar também um desafio. E aí, para vocês refletirem como os sinais de pontuação fazem toda a diferença em uma determinada história, tá certo? Então, presta bem atenção nesse fato. Você vai observar que os sinais de pontuação, dependendo de onde você colocar eles fazem toda a diferença. O pequeno texto que eu trago para ilustrar esse nosso assunto de hoje se chama A Herança. Um homem rico agonizava em seu leito de morte. Pressentindo que o fim estava próximo, pediu papel e caneta e escreveu: Deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Mas morreu antes de fazer a pontuação. Afinal, para quem o falecido deixou a sua fortuna? Se nós observarmos novamente aí o recado que ele deixou, não dá para saber para quem ele deixou a fortuna dele, não é? Não tem nenhum sinal de pontuação, então a gente não tem como descobrir. Então, quem são os pretendentes da fortuna? O sobrinho, o padeiro, a irmã e os pobres da cidade, certo? Vai depender para quem vai ficar a fortuna, dependendo da pontuação. Então, o meu desafio aqui é que vocês, vejam só, vocês vão anotar, né, esse recadinho aqui em uma folha, vão colocar o sinal de pontuação, vai gravar um vídeo para mim ou gravar um áudio com os determinados sinais de pontuação e vai ler para mim com a entonação correta para saber para quem vai ficar a herança. Só que eu vou dividir da seguinte forma. O sobrinho, vou dividir aqui. Ana e Sofia, Antônio Júlio, Antônio Miguel, Alice Leão e Daniel Augusto. Vocês vão tentar colocar os sinais de pontuação, fazendo com que a herança fique para o sobrinho. Já Hélio, João Guilherme, João Lucas Souza Pires, José Natan e Luiz Miguel vai fazer a pontuação, deixando a herança para o padeiro. E Maria Alice, Maria Clara, Maria Lorena e Naliel vai fazer a pontuação, deixando a herança para a irmã. E os demais, Pedro Sérgio, Thaís Eduarda, Vinícius Ferreira, Cauane Helena e Kailane Camila, vai colocar os sinais de pontuação no texto como que a herança fique para os pobres da cidade, correto? E aí, vocês vão gravar o vídeo ou gravar um áudio, tirar foto também para mim desse texto aqui, ó, com os sinais de pontuação. E cada um dos nomes que eu falei aqui vai deixar a herança para seu determinado herdeiro, dependendo do sinal de pontuação, certo? Vocês só irão fazer isso depois da aula, quando verem todos os sinais de pontuação e os tipos de frase, ok? E amanhã eu vou também, assim que começar nossa aula, o nosso primeiro vídeo será dando a resposta correta, dependendo do sinal de pontuação, onde ele seja empregado, para como fica a herança para o sobrinho, para o padeiro, para a irmã e os pobres da cidade, ok? Lembrando que os sinais de pontuação, eles mudam, fazem toda a diferença em uma frase. Trouxe aqui também alguns exemplos para vocês observarem como a posição da vírgula ela pode mudar tudo nessa frase. Perdão impossível, levar a forca. Nessa segunda frase, perdão impossível levar a forca. Então, percebam que na primeira está dizendo que o perdão é impossível.
tem que levar essa pessoa à forca, ó. Perdão é impossível, vírgula, levar à forca. Já na segunda, não. Depois do perdão vem a vírgula. Perdão, impossível levar à forca. Ou seja, a situação da vírgula aí salvou uma vida, não é isso? Não mate Alexandre. Não mate Alexandre. Percebam, a primeira, não mate Alexandre, não é para matar. A segunda, não mate Alexandre. E a terceira, não mate Alexandre. Percebam que a primeira era não mate, vírgula, Alexandre. Não mate Alexandre. A segunda, não. A segunda está mandando matar. Não mate Alexandre. E a terceira está mandando matar Alexandre. Não mate Alexandre. Ou seja, a posição da vírgula muda tudo. E aí eu tenho o nosso segundo desafio de hoje. Eu quero que vocês também, essa é para todos, também anotem essa frase no caderno de vocês. A frase é o seguinte: um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe do fazendeiro era também o pai do bezerro. Eu quero que vocês, para essa frase ter sentido, ela precisa apenas de uma vírgula. Onde será que a gente vai colocar uma vírgula nessa frase para ela poder ter sentido? Hein? Amanhã eu vou dar a resposta, mas eu só digo quem acertou amanhã também. Amanhã eu digo, olha, quem acertou foi fulano de tal. Ou será que ninguém vai acertar? Ou será que muita gente vai acertar? Preste atenção no desafio. Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe do fazendeiro era também o pai do bezerro. Eu só quero que você coloque uma vírgula aí, para essa frase ter sentido. Então, onde será que nós vamos empregar essa vírgula para essa frase ter sentido? Certo? Então, temos o primeiro desafio, que é o texto da herança. Vocês vão gravar para mim ou mandar um áudio. Vai determinando para quem vai deixar a herança. E o segundo desafio é esse aí, é para todos. Porque lá da herança eu determinei, né? Uma determinada pessoas para o sobrinho, outras crianças para o padeiro, outras para a irmã e outras para os pobres. Volta lá no vídeo que você vai ver para quem foi destinado a sua parte do texto, para poder deixar para quem. Já no desafio aqui era para todos. Coloque só uma vírgula nessa frase. Onde será que vai ser empregada essa vírgula para ela poder ter sentido? Agora, todos peguem o livro de português, página 168. Sinais de pontuação e tipos de frase. O primeiro, eu quero que vocês acompanhem a leitura junto com a professora, tá? O primeiro que nós vamos falar é o ponto final, esse aqui, ó. O ponto final é usado no final das frases declarativas. Exemplo, comprei um livro. Ponto final. Ok? Vírgula, que já foi um pouco explorada por nós. Esta. A vírgula indica uma pequena pausa na leitura e separa palavras em uma enumeração, além do nome do lugar, da data. Exemplo, Josi comprou limão, vírgula, acerola e caju, certo? Ou, fui ao mercado e comprei banana, vírgula, laranja e melancia. E o outro exemplo é Recife, vírgula, 16 de setembro de 2002. Se fosse hoje, Gravatá, vírgula, 29 de junho de 2020. Ponto de interrogação, este aqui, é utilizado no final das frases interrogativas, ou seja, quando se faz uma pergunta. Quem pegou meu livro? Interrogação. Que horas são agora? Interrogação. Que dia é hoje? Interrogação. Este aqui. Já um ponto de exclamação indica uma surpresa, espanto, admiração, alegria. O exemplo que vem aqui é: que maravilha de sorvete!
né? Exclamação. Que blusa linda! Exclamação. Ai, que susto! Exclamação. 2 pontos. 2 pontos. Ó, um abaixo do outro aqui. São usados antes da fala de alguém e para explicar uma ideia. Exemplo. Sem hesitação, vírgula, respondeu Pedrinho. Então, 2 pontos, porque vai vir a fala de Pedrinho. Não posso perder essa festa. Trouxe frutos do mar. 2 pontos, melão, caju e laranja. Normalmente ele vem em diálogos, né? Sofia perguntou a Kailane. 2 pontos. Aí vem a pergunta de Sofia. Você vai para a festa? Interrogação. Kailane respondeu. 2 pontos. Vai vir agora a frase de Kailane. Claro que eu irei. Exclamação, né? Alegria. Já o travessão, esse aqui, ó, é usado antes das falas dos personagens ou para dar uma explicação. Exemplo. Questionou. Travessão. Questionou João. 2 pontos. Travessão. Guardarás ofensas em teu coração? Certo? E as reticências são usadas para interromper um pensamento ou fala. Exemplo. Quando entrei no porão, reticências. O silêncio ecoou. Ou quando eu estou querendo falar, por exemplo, uma música. A gente coloca uma parte da música e aí coloca reticências e pula para outra parte. Ou seja, você não colocou a música inteira. Certo? A gente vai conseguir identificar esses sinais de pontuação agora nos tipos de frase e nos exercícios. Página 169. É importante que vocês estejam acompanhando a leitura junto com a professora, tá bom? Tipos de frase. As frases expressam vários sentimentos e a pontuação de cada uma nos auxilia a interpretar corretamente o que se deve dizer, né? O que se quer dizer. Há vários tipos de frase. Frase declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa. Frases declarativas. Indicam uma declaração ou constatação, que pode ser afirmativa ou negativa. A frase declarativa termina sempre com um ponto final. Vamos dar um exemplo de frase declarativa afirmativa. Está afirmando. Marisa foi ao shopping com as amigas. Ponto final. Estou afirmando. Agora um exemplo de frase declarativa negativa. Perceba que nas frases negativas normalmente vai vir as palavras não, nunca e jamais. Exemplo de frase declarativa negativa. Carlos não gostou da brincadeira. Ponto final. Em seguida vem a frase interrogativa. Indica uma pergunta e termina sempre com ponto de interrogação. As declarativas normalmente com ponto final e a interrogativa com a interrogação. Exemplo, você está com fome? É uma pergunta, não é isso? Frase interrogativa, uma pergunta. Exclamativa. Indica surpresa, espanto, admiração, medo, alegria, saudades e etc. A frase exclamativa termina com um ponto de exclamação. O exemplo da frase é, que animal lindo! Exclamação. Então, ó, exclamativa termina sempre com ponto de exclamação. Já a frase imperativa, ela indica um conselho, um pedido ou uma ordem. Geralmente termina com um ponto de exclamação, mas também pode terminar com ponto final. Então, normalmente, a imperativa é com exclamação ou também pode ser com ponto final. Quando falar imperativo, você lembra do imperador, que manda, que dá ordens, certo? Então, a imperativa indica conselho, pedido ou uma ordem. Exemplo, João Pedro, vírgula, vai escovar os dentes. Ou seja, isso é uma ordem, né? Uma frase imperativa. E ao final dela tem ponto de exclamação. Espere um pouco mais, ponto final. Então, também aí é um exemplo de frase imperativa, ok? Entendidos agora os sinais de pontuação e os tipos de frase.